Você acha que o seu negócio é perfeito? Olha, gente, quando a gente acha que o nosso negócio, o nosso business é perfeito, é porque tem alguma coisa errada, hein? E quando as coisas começam a dar errado, depois lá atrás a gente vai pensar e fala, puxa vida, eu tinha que ter feito alguma coisa. Bom, não vamos deixar chegar nesse ponto. Eu conheci uma pessoa incrível da Funcional Competência Empresarial. Às vezes a gente fica patinando naquela consultoria, querendo saber o que está acontecendo com o nosso negócio, por que aquele pontinho ali não está legal, e aí ninguém descobre. Vou dizer uma coisa, ele é fera. Você é fera, Ricardo. Tudo bom? Tudo bom, Fabiola. Imagina, obrigado pelas palavras, em primeiro lugar. Foi tão bom te conhecer, sabia? Da mesma forma, você é um ícone da televisão, das empresas de Joinville. Obrigada. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Mas sabe por quê, gente, que eu falei assim, não, Ricardo, a gente vai ter que falar com o nosso público, porque ele falou tanta coisa que faz sentido, que eu quero dividir isso com vocês. Aliás, você vai ajudar muito o meu trabalho, sabia? Nós vamos nos complementar. Juntos. Com certeza, né? Fabiola. Vamos juntos. Funcional Competência Empresarial. Explica um pouquinho desse teu trabalho. A Funcional é uma empresa de consultoria que atua em 3 pilares básicos. A parte de gestão empresarial, que diz respeito a todos os processos, tudo aquilo que roda uma empresa, tudo aquilo que faz parte do dia a dia de uma empresa. Toda a questão dos resultados, a questão de orçamentação, a questão de metas, a questão de processos. E, associado a tudo isso, a figura humana. Então, os funcionários, como pessoas, como colaboradores, como medir o seu engajamento, como medir a sua motivação, como medir a sua contribuição para os processos, para os propósitos das empresas. Então, são 2 pilares principais, gestão empresarial e pessoas, e também um terceiro pilar que muita gente esquece, que é a percepção do cliente. O que é a percepção do cliente? Como que uma empresa é percebida, como que é percebido o seu valor para um cliente? Eu costumo dizer, Fabiola, que existe uma busca incessante de tecnologias que são preditivas para se antecipar ou se prever o comportamento do perfil do cliente. E as empresas, às vezes, elas se perdem um pouco e usam essas informações de massa e esquecem os regionalismos que existem nas culturas das empresas. Por isso que eu disse que você ia ajudar muito a gente. Exatamente. Porque a gente trabalha tão regional, né? Joinville é uma cidade que você tem que analisar o perfil do consumidor, né? Senão você pode estar com tudo bacana na sua empresa, mas se a percepção do seu cliente não for legal, nada funciona. Fabiola, isso é mais comum do que a gente imagina, principalmente nas cidades com o porte de Joinville. Eu cito alguns exemplos como Jundiaí, como Bauru, como Londrina, como Maringá. São cidades de porte aí dos 500, 600, 700 mil habitantes. Sorocaba, que é um pouco maior já, onde você tem um regionalismo, uma cultura muito arraigada da região, e você muitas vezes precisa sentir essa percepção de perto do seu consumidor. Então você tem situações muitas vezes em que o empresário, no melhor dos intuitos, ele tem toda uma gestão aprimorada, ele vai atrás, ele busca isso, ele é estudado para isso, ele buscou ajuda para isso, ele treina as pessoas, ele paga pelas pessoas melhores, porque pessoas boas custam sim, né, para as empresas, porém não sabem qual é o resultado final disso. Como que o mercado percebe aquela empresa, como que o cliente percebe se aquele processo que foi exaustivamente treinado está sendo traduzido na ponta. Essa é a realidade. Então, a Funcional, ela procura fazer justamente isso. Ela procura fazer uma consultoria empresarial aliando essas 3 partes: gestão empresarial, pessoas e percepção do cliente. E de que forma você mede a percepção do cliente, Ricardo? Bom, Fabiola, existem algumas técnicas para se fazer isso. E uma das técnicas muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos e em outros países envolvidos, é a técnica do cliente oculto. A técnica do cliente oculto, ela não consiste somente em se enviar uma pessoa a uma loja, a um estabelecimento, a uma revenda, para que ela
tem a experiência de consumo. É feito todo um trabalho de análise do negócio antes, é feito um trabalho de análise de onde se quer chegar para se ter um briefing, preparar toda uma visita e poder se medir isso em campo. Essa técnica se chama cliente oculto e é o que nós estamos fazendo com muito êxito aí pelo Brasil. Não adianta você ir no achismo, existem ferramentas e foi isso que me encantou no Ricardo, gente, porque existe técnica para se aplicar. O assunto é bastante extenso, a gente podia ficar conversando aqui, estávamos falando antes aqui, podíamos ficar dias aqui dialogando sobre o assunto. Mas, na verdade, quando se fala em gestão empresarial, quando se fala em processos, quando se fala em planejamento, em orçamento, são situações, são regras, são conceitos que valem para micro, pequena, média e grande empresa. A diferença talvez é a profundidade que eu faça. Então, por exemplo, toda empresa deveria ter um orçamento de receitas. Toda empresa deveria ter um orçamento de custos. Por quê? Porque eu preciso saber o quanto eu posso gastar. Eu não posso simplesmente abrir o caixa da minha empresa e fazer investimentos que não são planejados. Toda empresa precisa separar o que é a operação diária, o cotidiano dela, aquilo que faz ela girar, dos projetos. O que são projetos? Projetos são esforços temporários, onde eu tenho o início, o meio, o fim. Eu tenho um orçamento para aquilo, eu tenho uma meta muito bem definida, eu tenho pessoas envolvidas, eu tenho responsabilidades, eu tenho planos de riscos que as empresas esquecem. Vou investir numa filial. Será que vale a pena? Vou investir num novo gestor dentro da minha empresa. Será que vale a pena? Principalmente na pequena empresa, os custos, eles não são lineares com o tempo. Os custos são escalonados. A contratação de um funcionário ou 2 funcionários na pequena empresa, muitas vezes, acaba com o resultado da empresa. Verdade. Então, isso precisa ser muito bem estudado pelas empresas. E nas grandes empresas, onde isso acontece em poder de escala, a situação é análoga. Em relação a pessoas, a gente precisa entender, existe a adequação das pessoas ao cargo que elas ocupam? A gente vê isso muito frequentemente. O empresário tem um baita de um negócio, tem uma solução brilhante, tem um produto bom, aquela coisa boa, e o negócio não vai. E toda a comunidade às vezes sabe por que não vai. Porque é uma pessoa que está na frente da venda, é um gestor daquela unidade que não gosta de pessoas. Né? Às vezes o próprio dono... Né? A questão societária, você tem sócios, falávamos aqui outro dia disso, você tem sócios que não têm um alinhamento de propósito, que é o principal, que elas deveriam existir para isso. E o pior de tudo isso, gente, porque às vezes você acha que você tem a percepção, mas você não tem, porque quando você pergunta para um colaborador o que está acontecendo, né? Poxa, me fala. Você acha que alguém vai falar? Não vai, gente. Não tem como. Eu já tive muitas experiências, a gente tem 20 anos de estrada aí, né, gente, no comércio, principalmente no varejo. Muitos processos internos é que travam. Então, a loja, por exemplo, né, tem tudo, tem preço, tem todos os P's, né? Preço, produto, ponto, tem tudo, mas tem uma coisa ali que ninguém fala que trava. E aí é onde você entra, né? Porque você vai lá no coração, né? Exatamente, Fabiola. Eu diria que na atividade de consultoria, talvez o ponto mais importante são as famosas perguntas poderosas. Você precisa saber o que vai perguntar para você extrair a informação que você precisa. E o consultor, ele se vale de uma neutralidade e talvez de uma experiência de outros negócios, que ele tem uma facilidade maior de perguntar as coisas certas, as coisas que são efetivas, as coisas que ele vai conseguir extrair resultados das pessoas. E muitas vezes, você bem falou, né, você é uma pessoa muito experiente, você sabe que as pessoas, os funcionários das empresas, eles não têm liberdade de fazer isso numa devolutiva, num feedback, em uma situação de uma reunião mensal, de uma reunião quinzenal que se tenha com seus líderes. Porque liderar é algo muito difícil. Parece fácil. Muito difícil. Parece fácil. É que são pessoas, né? Você lida com tanta gente, com tanto sentimento, com o dia a dia de cada um, com a competência, né? De cada um. Exatamente. Liderar é inspirar.
E não são todos que são inspiradores e não são todos que são treinados da maneira adequada para isso. Verdade. Então a consultoria consegue fazer um diagnóstico empresarial, que nós chamamos. Então, o primeiro ponto, né, geralmente que é feito nessas empresas onde se faz um diagnóstico geral, entrevista-se todas as pessoas que fazem parte do quadro daquela empresa ou daquelas pessoas que têm um poder de decisão ou um poder de influência relativamente importante dentro do quadro, para que a gente consiga mensurar quais são as forças, quais são as fraquezas que as pessoas estão enxergando, né? A gente chama de uma análise SWOT, que são as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, para que a gente consiga enxergar dentro do negócio e fora do negócio. Porque às vezes o funcionário que trabalha numa empresa tem uma visão muito maior do que o empresário dono do negócio. Porque ele vivencia, ele está lá com o cliente no dia a dia, é verdade. Ou ele já veio de outras empresas do segmento, Sim. ou até de outros segmentos, trazendo essa experiência de outros lugares. É verdade. Então a gente consegue fazer um diagnóstico, a gente consegue fazer uma análise causal, que nós chamamos. Então você citou ferramentas agora há pouco. O que é uma análise causal? Você consegue elencar as prováveis causas daqueles problemas que são identificados nas empresas e através da análise dessas causas você propõe ações para essas causas. Propõe ações para essas causas para que essas fraquezas das empresas se tornem batalhas a serem vencidas. Então isso precisa ficar no coração da empresa. Se eu tenho a fraqueza, eu preciso resolver. Mas eu não posso esquecer, todo mundo tem um pouco de, talvez um pouco de preocupação com a consultoria, porque a consultoria muitas vezes é tida como uma situação onde a empresa terá que parar de fazer tudo e não tem tempo para fazer isso, que o dia a dia continua, né? Eu preciso vender o meu almoço para pagar o meu jantar, né? Como se diz no jargão popular das empresas. E na verdade não é isso, a gente precisa, uma das atividades da consultoria, e talvez é algo que dê muito trabalho para o consultor, é justamente fazer essa ponderação entre a empresa continuar com as suas atividades diárias e a empresa tocar os seus projetos, aquilo que vai permitir a ela a melhora dos seus resultados e também a expansão dos seus resultados. Sim. E aí já com um foco, né? O foco no assertivo. Exatamente. Né? Que daí é que entra o mais interessante. Quer dizer, você pode continuar fazendo tudo aquilo, mas vai permeando, vai te dando o norte, vai te orientando. E eu acho que essa é uma parte muito importante do teu trabalho. Principalmente porque você tem estrada, né? Fala um pouquinho desse teu currículo aí, Ricardo. Bom, Fabiola, eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência em diversas áreas, né, em diversas empresas, diversos segmentos. Diria que meu foco sempre foi em resultados das empresas, né? Principalmente a parte de negócio, a parte comercial, a parte institucional, porque as empresas elas precisam ser vistas além do seu resultado. Eu costumo dizer que quanto vale uma empresa? Muitos empresários me perguntam, poxa, uma vez me perguntaram, a minha empresa está à venda, eu não sei responder. Né? E eu sempre falo a eles, toda empresa está à venda. Você, um bom empresário, precisa pensar dessa maneira. Você precisa pensar em como eu valorizo a minha empresa. Uma empresa vale como? Ela vale a geração de caixa futuro dela. Qual é o potencial que essa empresa tem em gerar caixa nos próximos anos? É isso que faz o valor de uma empresa. Ninguém compra uma empresa sucateada, com funcionários destreinados, com passivos trabalhistas e que não tem a capacidade de gerar caixa futuro. Eu compro uma promessa. Raras exceções onde eu tenho ativos que se chamam, que são propriedades da empresa que valem conversão em dinheiro, mas uma empresa, por exemplo, que trabalha com conquistas de mercado, com geração de mercado, mais à frente, ela precisa pensar nisso como valorizar a empresa. Então, a gente sempre tem que pensar numa empresa mexendo nesses 3 pilares que eu comentei, gestão empresarial, a parte de pessoas e a parte de percepção do cliente, entendendo que eu estou melhorando o valor da minha empresa. Até porque você trabalhou com muita pressão, né, empresarial, né? Muita pressão, demais. Eu diria que
Até hoje eu brinco, né? Eu chego assim nos últimos 5 dias do mês, aquela pressão de final de mês para atingir os resultados, né? Isso é uma coisa que a gente incorpora no nosso DNA e não perde nunca. É verdade. Né? Essa pressão que você mencionou. E depois também, eu acho que a tua formação contribui muito, né? Você buscou exatamente o que você quis, a tua paixão, porque vocês viram, gente, ele é apaixonado por tudo isso. Parece que você fala, você já vê todo o cenário, né? E é incrível isso, porque muitas vezes a pessoa que está de fora, ela consegue enxergar, é tudo tão claro. Eu vejo isso, Ricardo. Às vezes eu falo, meu Deus, não tá ali, né? E essa clareza que você tem, que você vai passar realmente para o seu cliente, que é você, né? Pequeno, médio, todos os negócios, todos são seus clientes. Todos os negócios. Então, essa tranquilidade com que você trabalha também, isso causa um encantamento e até uma relação de confiança, né? Porque é uma relação de confiança, né? Fabiola, uma relação de extrema confiança. Existem muitos casos onde a sociedade é estabelecida, inclusive entre irmãos, entre cônjuges, entre pessoas da mesma família. E muitas vezes, quando se fala em consultoria, a gente está com riscos a abalar as raízes, a estrutura familiar envolvida. Então, nós precisamos ter muito tato, né? muito senso de você parar naquela posição, olhar aquilo e falar o que está por trás disso tudo. Né? Eu acho que um ponto importante também que existe um estigma no Brasil em relação à consultoria é que muitas empresas de consultoria crescem e acabam usando soluções de gôndola para os clientes. Entendi. E quando o empresário recebe uma consultoria dessas, ele acaba se sentindo um pouco desprestigiado. Por quê? Porque o negócio dele é específico. O negócio dele exige especificidade que as pessoas muitas vezes ignoram. E muitas vezes essa especificidade está até na questão familiar, que gerou a empresa, na questão de sucessão. Isso é um ponto importantíssimo também. Quantos casos nós não vemos, desculpa te interromper, é isso Fabio, mesmo. Quantos casos nós não vemos de empresas que têm um histórico brilhante lá na primeira geração, já perde um pouco do valor na segunda e hoje na terceira geração estão padecendo a isso com sérios problemas, né? É verdade. Não, isso é muito importante. Joinville vive muito isso. Com certeza. Nós temos aí muitas empresas centenárias, né, ou quase centenárias, que passam por esses problemas de sucessão e com muita turbulência. Né? A gente está ali no meio, a gente vê que as coisas poderiam ser muito mais tranquilas, né? Ô Ricardo, e quanto tempo dura uma consultoria, por exemplo? Depende? Como é que funciona isso? Olha, Fabiola, eu já tive casos de consultorias, que são consultorias de poucos dias e consultorias de meses. Né? Depende muito do porte da empresa, do número de áreas envolvidas, do número de pessoas envolvidas, de quão profundo se planeja fazer, por exemplo, um planejamento estratégico de longo prazo. Eu gosto muito de um modelo de consultoria onde o consultor consegue acompanhar a evolução daquilo. Então é muito diferente, né? Fazendo uma analogia aqui extremamente simples, mas é como se você levasse o seu carro num mecânico de automóvel e o mecânico chegasse para você e falasse assim, olha, eu me comprometo a acompanhar o seu carro nos próximos 6 meses. Você não gostaria disso? Então, eu acho que esse é o espírito da coisa, né? É você se comprometer com indicadores, né? A gente tem que falar de indicadores. Nada que não se pode medir é efetivo, gente. Isso a gente tem que ter em mente. É verdade. Tá? Então, eu acho que o tempo de resposta de uma consultoria, o tempo de realização de uma consultoria, depende muito daquilo que é o escopo que foi contratado. Depende da disponibilidade, isso é um ponto importante, Fabiola, se você me permite frisar. Quando alguém contrata uma consultoria, precisa entender que há necessidade de uma superação, né? Não existem conquistas sem sacrifícios, eu sempre costumo falar isso. Então, se você quer melhorar o seu negócio, abrace aquilo e fala, não, eu vou fazer algo a mais. Eu vou continuar com a minha atividade, mas eu vou me dedicar ao esforço que é exigido pela consultoria. É o a mais. É o a mais.
Exatamente. É isso que faz a diferença. É verdade. E eu sei que, por exemplo, você deve estar pensando, né? Ah, minha empresa está em dificuldade, ou minha empresa não está no momento de investir. Agora que, né, tá tudo tão incerto, eu não vou investir um valor X numa consultoria. Mas, gente, eu acho que é aí a hora de parar para pensar. Quer dizer, é a última bala da agulha, mas essa última bala pode ser você, porque se as empresas já estão passando por um momento complicado, você vai significar um custo, né, Ricardo, Sim, ou não? Fabiola, excelente pergunta. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu acho que se fala muito hoje no mercado empresarial do termo disruptivo. E eu estou me propondo a oferecer um serviço na linha de você criar mecanismos disruptivos. Então, quando se fala em mecanismos disruptivos, você tem uma situação onde você é capaz de oferecer um serviço simples, acessível e com uma grande tendência a facilitar a empresa. Então, o seu empresário está numa situação delicada, aquela sensação, acho que bate na porta de muita gente, né? Poxa, eu faturo, e no final do mês o que me sobra? Muita gente pensa, poxa, para que eu tenho um negócio? Eu poderia vender todos os meus ativos aqui e viver da renda desses meus ativos. Mas não, a ideia é justamente que você tenha soluções que muitas vezes estão dentro de casa, ou estão na percepção dos clientes, ou estão na cabeça dos funcionários, e que a gente consiga fazer isso aflorar dentro da empresa para que a empresa tenha melhores resultados. Com um valor acessível, você falou. Valor acessível, justamente. É porque, olha, gente, eu faço questão até de tocar nesse assunto, porque é um momento delicado que a gente está passando. Então, não adianta a gente criar mais um custo para a empresa, com certeza, se você... Não é verdade? Com certeza, Eu Fabiola, acho que isso é bem importante. E a gente tem que partir do princípio que um trabalho de consultoria como essa, que você tem um começo, um meio e tem um fim com resultado... pode ser muitas vezes a última bala da agulha mesmo, né? Com certeza. Muitas vezes o empresário ele não tem mais a quem recorrer. E embora o governo tente fazer iniciativas de assessorar em consultoria o pequeno e médio empresário brasileiro, não há mãos para tudo isso, não há braços para tudo isso. E eu diria também que exige uma especialidade, exige um aprofundamento do consultor no negócio da pessoa. Não adianta você usar soluções de prateleira, soluções de gôndola que nós chamamos para os negócios. Ricardo, quero agradecer muito a tua participação no nosso programa. Olha, ele vai estar aqui dando dicas para vocês, viu, gente? E não só na TV, mas também nas redes sociais. Eu acho que é bem importante esse contato que você tem muita disponibilidade, né? De falar, você gosta, né? De falar e de... eu adoro isso, então, Fabiola. Eu gosto de observar os negócios, eu gosto de estar junto. Eu nunca trabalhei como executivo ou como consultor numa posição de soberba ou nada disso. Não, né? Pelo contrário, eu gosto de mergulhar no negócio, de entender as nuances do negócio, porque é assim que a gente conhece, é assim que a gente arregaça as mangas e vai junto e faz a coisa acontecer. E cada cliente é um desafio diferente, né? Com certeza. E aí é que tá gostoso, né? Aí que é a delícia do negócio, né, Fabiola? Legal. Não tem um ou outro, é só isso ou só aquilo. Não, Ricardo mergulha mesmo. Seja você do tamanho que for, olha, gente, um bate-papo, né? Dá uma ligada para ele, conversa, sem compromisso. Até você vai ver como é importante um outro olhar, um novo olhar para o teu negócio. E o telefone dele está aí na telinha. Siga também nas redes sociais. E temos também o nosso canal do YouTube, onde ele também vai estar lá. Então, se você conhece alguém que está passando por alguma indecisão, algum momento crítico, olha, gente, vale a pena um outro olhar. Obrigada, querido. Muito obrigado, Fabiola. Adorei. Dá uma ligadinha para o Ricardo Soares, ele vai ter o maior prazer em visitar a sua empresa sem compromisso, para um bate-papo, e aí você vai ver o quanto é importante um novo olhar, um novo rumo, quem sabe muitas ideias. O trabalho dele é maravilhoso, ele é super fera e estuda. Além de tudo, é muito apaixonado por aquilo que faz.